Bom, galera, então voltamos aí, Jorge Uvo novamente com vocês para o nossa parte 3 desse vídeo no Explain 10, o CRJ 200 do Javier Rolon, no Explain 10. E agora a gente vai para os nossos procedimentos de início de motores, pushback. Então, nosso próximo checklist é o Before Start Checklist. E antes da gente começar o checklist, deixa eu passar com vocês aqui por alguns recursos, aliás, algumas visões que a gente tem aqui de status, tá? Então aqui você tem uns botõezinhos embaixo que você pode estar selecionando que tipo de screen, que tipo de tela que você quer que apareça. Então estatística, essa aqui é de status, estatística, e você tem o do environment, que você vai ter o bleed, pressão, tudo que está a parte ambiental da aeronave, a temperatura de cabine e tudo mais. Você tem o hidráulico, você tem outra tela de elétrica, AC. Então aqui você vê como que está as gerações. Aqui você vê que a gente está gerando pela external power, tá aqui external power. Quando ligar a APU ela vai estar gerando pela APU, etc. Você tem uma de combustível, tá? E aqui embaixo, acho que nenhuma delas funciona. Não, nenhuma delas funciona. Então são essas aqui de cima, são esses 6 botões aqui que você pode estar alterando aí para você ter saber o que está passando com a sua aeronave. Bom, eu vou deixar em stat, que é de status. E porque vai ser um dos itens aí, os próximos itens do nosso menu, porque a gente vai começar agora o acionamento da aeronave, aliás, o pushback e o acionamento, mas antes disso a gente vai ter que ligar a nossa APU e desconectar a nossa GPU. Então o primeiro item aí é o Pass Signs, então Seat Belts On. Então para baixo ele está em alto, no meio está em off, cima on, e o mesmo para No Smoke, também on. Depois a gente tem Doors Closer, então vamos ali, eu vou aqui abrir a porta aqui do cockpit, e agora sim, para fechar a gente consegue fechar, tá vendo essa alavanquinha vermelha? Essa alavanquinha vermelha ela fecha e ela também abre, mas não sei porque, pelo menos na minha máquina, a primeira abertura eu tenho que fazer por fora. Até faz sentido, porque se você está fora da aeronave, como que você vai abrir por dentro, né? Então, tá aí, abrindo e fechando. Vamos voltar aqui para o nosso cockpit e vamos fechar a porta do cockpit. Bom, voltando então para o nosso checklist. Próximo item, Pressurization Landing. Normalmente, você pressuriza, você configura para ele estar 200 pés abaixo da elevação do nosso aeroporto de destino, por causa do Pressurization Altitude. Então, o nosso aeroporto lá de Florianópolis, a elevação dele é de 19 pés. Então a gente vai configurar o nosso Pressurization Land aí com mais ou menos 200 pés aí abaixo, até 650. Então vou puxar essa tela aqui, dar o zoom nela para vocês verem. Tá aqui, Landing Elevation que está em 100. Então vamos colocar aqui. Aqui está o Cabin Press, a parte do Cabin Press aqui no overhead. E aí vamos baixar ele aqui. Eu vou colocar aqui mais ou menos 150, pode ser até uns 160, tá aí, 160, tá? Então já está aí próximo aí dos 200 pés abaixo da elevação de 19 pés. Próximo item então do menu é o Radius Pro Departure. Aqui eu vou usar a Unicom do Brasil, que é o 123.45. Eu vou mudar para ficar diferente, vou mudar pelo FMC para vocês. Então 123.45, vamos colocar aqui. Eu poderia colocar aqui embaixo e depois está mudando, mas eu vou colocar direto nela aqui. Se eu colocar aqui embaixo para depois eu mudar, eu tenho que mudar aqui pelo painel de rádio, lembrando, clicando 2 vezes no pré, ele vai mudar para o ativo, tá? Bom,
Colocamos aí então o nosso rádio. E aí o próximo item vai ser abrir o combustível na APU. Então você vê aqui que a APU está com doors closed. Então eu vou clicar aqui no Power Fuel do painel do APU. Ele vai abrir as portas de combustível. E quando abrir, tá aí, abriu, door open. E aí eu posso acionar o APU nesse botão de Start Stop. Ele vai começar o acionamento. A APU dessa aeronave, quando a gente for descer, vocês vão reparar que a gente vai ter que acionar a APU para pouso também. A APU dessa aeronave, ela em altitude você não consegue acionar. Para você acionar a APU, você tem que estar abaixo do nível 150. Para poder estar acionando a APU, caso a gente tenha que acionar a APU no ar. Tem que estar abaixo do nível 150. Tá? Mas para desligar você pode subir com ela, mas para acionamento você tem essa restrição. Bom, a APU já tá aí disponível, aí você vê verdinho em Available. Próximo item do menu, APU Generator On. IC Power Disconnect, então vamos desconectar aqui. E a GPU Disconnect, a GPU lembra que é aqui no FMC, ela está lá fora. Então eu vou vir aqui no MCDU menu, Plane menu e desconectar aqui o External AC Power. Então tá aí desconectado. Próximo item, aqui uma coisa que eu esqueci de falar, Display High Performance. Isso aqui é, se você tiver problema de frame rate no seu X-Plane, você muda isso aqui para low. Então ele vai usar uma textura inferior da aeronave, vai ganhar um pouquinho de frame rate, tá? Se você está com um frame rate bom, você deixa em high para você ter uma textura melhor aí. Vou deixar já no menu de performance, porque lembra que a gente vai ter que mudar a performance logo depois da decolagem. A gente vai mudar para climb um pouco depois, tá? E aí vamos para o próximo item. Próximo item, então, do nosso menu é ligar as blitz da APU. Então vamos APU LCV on, open, na verdade, isolation também open. E aqui eu tenho o 10º estágio, que eles estão abertos, eles vão ficar abertos, então eu não vou nem mexer. Tem um da esquerda e um da direita, se eu clicar ele vai fechar. Vamos deixar eles abertos, porque para poder aí tá com acionamento. E depois eu tenho o left and right air pack. Vamos ligar os dois, tá aí, ligamos os dois. E aí foi-se o nosso before start checklist. Vamos para o engine start checklist. Engine start checklist, então vamos lá. Parking brakes off, então vou deixar ele aqui para a gente ver. Deixa eu desligar o meu master card. Parking brakes off, beacon on. Beacon on, transponder as required, então aqui de transponder é em standby. Nos Estados Unidos, por exemplo, para taxiar, para fazer o pushback, transponder é em Charlie. E o pushback start, essa aeronave ela não tem um pushback, então eu uso um plugin que é o Ground Service, vocês devem ter visto aí no meu tutorial de plugins. Então o Ground Service aqui eu tenho request pushback, eu vou usar manual, porque aí eu consigo direcionar para onde eu quero e vou dar um request. O manual, o que ele vai fazer? O meu throttle, ele vai fazer a aeronave andar para trás. Se eu ligar o reverse, ele vai fazer a aeronave andar para frente, tá? E o meu rudder, no meu caso aqui o pedal, o nose wheel, aqui ele está explicando exatamente isso que eu falei. Tá, então ele explicou exatamente o que eu falei. E eu uso o pedal para virar esquerda e direita. E quando eu quiser parar, ou eu dou um cancel ou eu aperto o parking brake. Vamos ali para fora para a gente ter uma visão melhor. E vamos iniciar. Então estou dando aqui throttle. Você vê que ele já começou a andar. Enquanto ele está acionando, enquanto ele está fazendo pushback, a gente pode fazer alguns outros procedimentos, continuar o procedimento como fuel pump, outras coisas, mas eu vou deixar ele fazer o pushback e depois a gente continua
para a gente ver isso tudo junto. Então ele está fazendo aqui nosso pushback. E aí eu posso fazer, no meu caso aqui eu tenho um lever aqui pro wheel steering, então eu vou virar aqui pro wheel steering. E aí tá, estamos aí já finalizando o nosso pushback. Então aqui já pus o trator em idle e vou apertar o nosso parking brake. Eu poderia apertar o request também. Apertei o parking brake. E aí vamos fechar essa janela. Vai lá embora o carrinho do parking brake. E aí continuando no nosso checklist. Então fuel pumps em on. As duas. Gravity cross flow open. All hydraulics pump em alto, então eu vou puxar todos os hydraulics pump para baixo para ficar no modo alto, porque elas, se for para cima é o modo on e o meio é o off, exceto a hidráulica 3A, que é essa segunda, ela só tem dois modos, on e off, tá? Depois a gente vai desligar o nosso air pack, os dois. Vamos colocar a ignição A ou B, A em modo ARM, então vamos colocar B em modo ARM, uma das duas, não precisa ser as duas. Vamos conferir se as engine bleed pressure, a pressão das engine bleed está acima de 26 PSI, então eu vou mudar aqui para ECS, e tá aí, você vê que está com 27 PSI, tá bom? Quem está alimentando a nossa bleed é a PU, que a gente está com a PU aberta ali, tá? Se eu fechar, tá aí, fechou, tá? Então tá aí, a PU tá aberta, tá alimentando nossas bleeds, aliás, pra gente poder girar o motor agora no momento do acionamento. Parking brakes on, então vamos mudar aqui pra gente ver o nosso parking brakes, se está on. E aí vamos iniciar nossos motores. Vamos puxar esse aqui para a gente ver. Início dos motores é o seguinte. A sequência é assim, a gente vai iniciar os motores. Cada voo você faz ao esquerdo, começa no esquerdo, no outro voo você começa no direito. Então hoje eu vou começar aqui no motor esquerdo. Eu vou dar um start, que é esse botão, e vou esperar o meu N2, que é aqui, ele está acima de 15%. E aí sim, quando ele estiver acima de 15%, eu vou abrir a válvula de combustível, que é essa abinha vermelha. Se eu abrir a válvula de combustível antes do 15%, eu posso perder o motor. Tá? Eu posso ter fogo no motor. Tá? Então, eu vou clicar ali em Start. Já começou, está iniciando o motor. Tá, ali ele já começou a girar, já subindo ali 15%. Vamos aqui então abrir. Pronto, e aí ele vai subir. Tá o motor girando já. Estabilizou aí acima de 60%. Ele vai estabilizar na faixa do 63%. A gente pode iniciar o procedimento com outro motor. No nosso caso aqui vai ser o motor direito. Então vamos com o motor direito. Exatamente o mesmo procedimento. Tá aí parado ainda, começando a girar, vai bater 15%. Vamos lá então abrir a válvula de combustível. Então tá ali os dois motores girando. Tá? E é isso aí. Então já foi aí o acionamento dos motores. Próximo passo, já estão estáveis os dois motores aí acima de 60, estão com 63. Trator em idle, vamos lá. Próximo espaço, então, próximo passo, próximo checklist. After start,
checklist, after start checklist, então generator 1, 2 em on, nos dois motores. Ignition A ou B off. O gravity flow closed. Gravity flow closed. Pack air on. Jogar ar condicionado para nossa cabine. O 10º estágio open, já está open, a gente aciona com ele com open, então aqui é só para confirmar. Eles já estão open, se eu clicar aqui eles vão fechar. Anti-ice, ice required, então aqui eu não vou deixar o anti-ice, eu acho que não vai precisar. Mas a gente tem os probe heats, que são os tubos de pitot, esses aí a gente tem que deixar em on, que são esses dois aqui de baixo. Se eu quiser ligar o meu windshield anti-ice aqui. E se eu quiser ligar minha wing anti-ice, é aqui. Tá? E aqui são os coil anti-ice. Por enquanto a gente não precisa, tá quente a temperatura. E aí terminou o After Start Checklist. Vamos então agora para o nosso táxi. Então o Before Taxi Flap. Então a gente vai decolar com o Flap 8, lembra que eu falei? Para ajustar o flap é aqui. Então deixa eu puxar ele para o lado aqui. Tá, ele foi para flap 8. Takeoff trim, a gente vai ter que pegar lá no nosso iGo Dispatch, lembra? Ou então no manual para quem não usou o iGo Dispatch. Takeoff trim, ele está aqui na nossa página de reference speeds. Então Takeoff pitch trim 7.7. Então a gente vai vir aqui. Vamos mudar essa tela aqui nossa. Deixa eu tirar daqui. Vamos pegar esse aqui. Tá aqui, trim. A gente tem que colocar 7.7. Então a gente vai ajustar o nosso trim ali para o 7.7. Normalmente você tem um teclado, uma tecla aí sua para ajustar. Então eu vou colocar aqui no meu, também no painel SciTech 7.7. Ajustei o trim para takeoff. E a gente vem para o próximo item, que é o Flight Instruments Check. Então vamos checar novamente o altímetro. Deixa eu confirmar lá como que tá. Então o altímetro ainda está 1 no 0 no 7. Tá aqui 1 no 0 no 7. Instrumentos são todos checados, estão tudo ok, não tem nenhuma flag. Thrust Reverse Armed. Então aqui a gente vai armar o Thrust Reverse, por quê? Porque essa aeronave ela não tem auto brake. Então ela não vai ter o Reject Takeoff Mode no auto brake, então você vai armar isso aqui. Se você na rolagem detectar algum problema e colocar o motor em idle, ele vai armar ele vai acionar o reverso para mim automaticamente. Bom, próximo item é o Thrust Limit Set, então vamos conferir o nosso Thrust Limit. Tá ali 90 takeoff. Flight Director, vamos engajar o Flight Director. E com isso eu já vou engajar aqui o meu nave. Já para ele estar pegando ali o meu FMC depois da decolagem. E eu vou subir com speed, mas o speed eu vou colocar, só vou marcar na hora que a gente já estiver subindo. Porque quando você clica em speed, ele vai pegar a velocidade que você está naquele exato momento e vai setar aquela velocidade. Aí depois sim eu engajo o autopilot, a gente vai ver isso logo logo. Taxi Light, tá? Aqui é Taxi Light. Depois Parking Brakes Off. Parking Brakes está off agora. E aí vamos então para o nosso táxi. Então a gente vai taxiar ali, como não tem, vai estar offline, então não preciso estar fazendo nenhum reporte. Vamos aqui taxiar, supondo que está motorizado o nosso táxi. Então vamos taxiar ali até a cabeceira, até o ponto de espera da pista 1 no 1. Vamos aqui fora para vocês estarem vendo melhor. Então estamos aqui a Taxiway Alpha, que vamos cruzar.
E aí já vamos preparando aqui, chegando já no ponto de espera aqui. Uno. Chegando aqui no ponto de espera. Vamos fazer então nosso Before Takeoff Checklist. Ia fazer o alinhamento. Então, strobes on. Então, strobes. Tá aqui, strobe on. Land lights on. Então, vamos acionar nossas land lights. Taxi light off. Transponder em modo Charlie. Então, eu vou acionar por aqui. Em vez de acionar pelo painel, você tem que acionar por aqui para vocês verem. Tá em modo Charlie. Lembrando que o modo R é o modo Charlie dessa aeronave. Os AirPack, estou os dois em off. Então vamos desligar os AirPack. O 10º estágio Closed. Vamos fechar. Isso é para a gente ter mais potência. E o altímetro check. O altímetro é 1017, está checado. Pronto, estamos liberados para decolar. Então vamos alinhar e decolar nossa aeronave. Alinhando aqui, pista 1 no 1. Bom, aqui vocês vão reparar que quando eu der o full power, ele vai passar da linha Cian e vai voltar. Por quê? Porque ele vai manter os 90% aqui do meu takeoff, da minha redução, tá? Então, lá vamos nós. Então, primeiro eu vou dar aqui 40% de N1, esperar ele estabilizar acima de 40 ou mais ou menos 40, e aí sim eu vou para o full power. Essa aeronave ela não tem toga. Tá aí, então já estabilizando acima dos 40. Soltei os freios. Full power. Olha lá, repara que ele passou um pouquinho e reduziu. Speed alive. 8 knots. V1, rotate. Vê que ela demora um pouco para sair. Positive climb, gear up. Deixa ele ganhar velocidade, que a gente tem que subir. Lembra que a gente tem que subir nossa speed acima do VT, já passou do VT. Flaps up. E aí eu vou colocar o speed e vou engajar o piloto automático. Tá aí, já está no autopilot. Lembra que a gente tem que manter 210 até passar ali o PA 016, eu acho, 014, 210 de máximo speed. Então tá aí, estamos subindo. Então saindo aqui de Porto Alegre, já subindo. Tá aqui o nosso Papa Alpha 014, mantendo aí a nossa velocidade de 210 nós. E aí a gente vai fazer em cima dessa intersecção, a gente vai fazer a nossa curva à esquerda voando direto para Juice. E aqui você vê, falta 1 milha. Ele vai... Falta 42, 41, ou seja, 10 minutos para chegar. Pronto, já vai começar a fazer nossa curva. A gente vai começar a entrar numa camada aqui. Tá aí, iniciando a curva, exatamente em cima ele iniciou a nossa curva. E aqui a gente já pode liberar a nossa velocidade. Deixar 220 e vou subindo gradativamente. Então tá aqui a aeronave. Estamos saindo aqui de Porto Alegre.
Bom, galera, e aí a gente tá subindo. Passamos aí já os 8.000 pés. A gente tem um checklist de climb para fazer. Então, positive climb, gear up, óbvio. Flaps up, óbvio. Thirst limit. Então, quando a gente passar 10.000 pés, estamos chegando aí aproximando 10.000 pés, a gente vai mudar o nosso thirst limit aí pro modo climb. Então, já estamos aí passando. Então, thirst limit modo climb. Tá aqui, ele vai mudar para 915. Veja lá que ele já mudou. 915, tá? E aí a gente tem 10.000 pés, a gente já pode desligar nossas land lights. Não tá no checklist, mas a gente sabe disso. Depois a gente tem air packs on. 10º estágio open. APU bleed closed. Isolation closed. APU off. Então a gente vai clicar aqui no verdinho para dar um stop nela. APU Power Fuel Closer, então vamos ver aqui como ele tá, ó, tá baixando ali a APU. E a gente vai fechar o combustível dela, já ela vai fechar as portas depois que baixar. E a APU Gen Off, que é o APU Gen aqui no meio, Off. O Thirst Reverse que tá armado, então a gente vai colocar em Off, Off também. Olha lá, já fechou a porta. E anti-ice as required. Então aqui pra gente vamos manter só nossos pitot acionados. Então é isso, galera. Quando a gente chegar em cruzeiro, a gente então volta aí para a próxima parte 4, pra gente falar aí da preparação para a chegada lá em Florianópolis e começar a nossa descida. Então um abraço aí a todos. Espero vocês aí na próxima parte. Valeu!